Muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Paulo Aguiar, sou psicólogo e membro do Conselho Federal de Psicologia na qualidade de conselheiro. Estamos iniciando mais um diálogo digital, essa ferramenta importante de compartilhamento e discussão com a categoria de temas relevantes. E dessa vez vamos discutir aqui o tema psicologia na execução penal. O objetivo desse diálogo é debater sobre o tema da psicologia na execução penal, trazendo a público o resultado da pesquisa, né, sobre a atuação das psicólogas e psicólogos no âmbito desse setor. Tá? A atividade também visa atender uma das tarefas estabelecidas pela APAF, né, que é a nossa Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, que tem um grupo de trabalho sobre essa temática específica. Tá? Em junho de 2018, né, esse GT, esse grupo de trabalho sobre a atuação da psicologia no sistema prisional, lançou um questionário dirigido a profissionais da psicologia que atuam na execução penal nos poderes executivo e judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, em suas esferas estadual e federal. Tá? Para o diálogo de hoje, nós convidamos os psicólogos e psicólogas e integrantes do GT da APAF sobre a atuação da psicologia no sistema prisional. Então, vamos fazer uma discussão sobre o tema, juntando, né, e articulando essas duas questões, a própria demanda da APAF e também a questão da pesquisa. Tá? Vamos iniciar esse diálogo digital com Fernanda Fachin Fioravanzo, conselheira tesoureira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, coordenadora do Núcleo de Sistema Prisional do mesmo Conselho Regional, representante no Fórum Interinstitucional Carcerário do Rio Grande do Sul e no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura do mesmo Estado. Atua como psicóloga na Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul desde fevereiro de 2013. Fernanda, muito prazer você estar aqui. Agradeço muito a possibilidade de estar aqui, né, com o Chouso, também representante do CRP de Goiás no GT, e com a Juliana, que nos auxiliou muito, né, na construção dos dados, principalmente na análise dos dados qualitativos, né, da nossa pesquisa. Essa pesquisa, na verdade, ela nasce como uma das tarefas do nosso grupo de trabalho, então, né, do sistema prisional. A proposta era que a gente pudesse, principalmente, conhecer, né, os profissionais do sistema prisional que atuam nessa área em todo o país, entendendo que, e já tínhamos um reconhecimento disso, né? Existem múltiplos fazeres nessa área, existem especificidades de cada território, e diferenças mesmo dos locais de atuação desses profissionais, né? Mas isso a gente tinha um entendimento, enquanto GT, muito né, empírico, pela conversa com profissionais de vários locais do país, mas sem ter realmente um entendimento, então, em profundidade do que seria essa atuação. E aí, essa tarefa, então, também se propõe, além dessa compreensão das áreas de atuação dos profissionais do sistema prisional, também se propõe a servir de base para a consolidação de uma nova publicação em relação às referências técnicas para os profissionais do sistema prisional, entendendo que as nossas referências técnicas de 2012, elas cumprem uma tarefa muito importante, mas de lá para cá há espaços, né, de atuação e mesmo áreas específicas, né, que se consolidaram. Entre essas áreas, vou citar um exemplo, que é as varas de penas alternativas, né, de execução penal de penas alternativas, em que os profissionais do sistema prisional também passam a atuar, mas que era uma política não ainda prevista em 2012. Né? De lá para cá, o Departamento Nacional Penitenciário, vinculado ao Ministério da Justiça, passou a construir políticas públicas mais com foco nessa
nesse espaço, né, de inserção dos profissionais. Bom, acho que posso trazer assim, né, que num panorama geral, né, sobre o sistema prisional hoje no Brasil, nós chegamos a uma marca de mais de 700 mil pessoas em situação de encarceramento, entendendo que nós temos pessoas, né, aí considerando os regimes fechados, né, pessoas que estão cumprindo sua prisão, né, 100% no regime prisional, no semiaberto, no regime aberto, há pessoas com tornozeleira eletrônica. A gente só desconsidera nessa marca as pessoas que estão em processo de livramento condicional, né? Então, esse é um processo que vem acontecendo de uma forma maciça no Brasil, né? Nós passamos, de acordo com o levantamento nacional do Infopem, que é o sistema informatizado que cobre todo o Brasil, nós chegamos a uma marca, então, de entender que esse encarceramento, né, no Brasil ultrapassa a Rússia, né? Então, nós passamos a ser o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo, né? Só sendo, então, estando à nossa frente, Estados Unidos e China. Sendo que alguns dados a gente teria que avaliar melhor, porque a China, na verdade, encarcera, inclusive, mais do que divulga, né? Mas, enfim. E o nosso levantamento, então, ele se propõe a mapear também a entrada de novos profissionais no espaço do sistema prisional, considerando esse hiperencarceramento dos últimos anos. Nossa pesquisa cobriu um montante de 500 profissionais que, então, foram respondentes, né? Mas como nós tivemos muitas questões, né, e nós entendemos que essas questões eram fundamentais de serem feitas, ele ficou um questionário, de certa forma, longo em alguns aspectos, que validado para nós no sentido de a gente considerar especificidades que a nossa pesquisa gostaria de atingir, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas não responderam até o final. Mas, ainda assim, a gente tem um censo, digamos assim, né? Um censo não, né? Mas um levantamento da atuação no sistema prisional muito importante para a gente considerar. Entre alguns dados que a gente conseguiu mapear, né, atualmente, a maior parte, nessa pesquisa, né, a maior parte de pessoas que responderam, então, são do sexo feminino, né? 80% mais de 80% das pessoas que responderam são do sexo feminino, e isso também nos dá um indicativo das profissionais, então, que estão atuantes, né, nessa área, possivelmente, então, muito mais mulheres do que homens. Grande parte desses profissionais da cor branca, então, 65% deles, 27% deles, não chega a 30%, da cor parda, e não chega a 7% de pessoas da cor preta. 15% desses profissionais tiveram conteúdos específicos na sua formação sobre execução penal, né, durante o seu processo de graduação. A maioria desses profissionais não tem pós-graduação, entende-se que isso não necessariamente seja uma exigência, mas, ainda assim, existe um acúmulo de saberes que esses profissionais têm desenvolvido, né, que perpassam as próprias legislações, né, execução penal, Código Penal, outras legislações atinentes ao fazer da psicologia no sistema prisional, que são vinculadas, em especial, às políticas públicas, e as questões de marcadores sociais mesmo, né? Acúmulo de estudos em relação à questão racial, em relação à questão de gênero, né? Em relação também, não só à questão de gênero masculino e feminino, mas todas as questões LGBTQI+, né? Temos também um acúmulo desses profissionais em relação a estudos sobre a saúde mental e a política
Nacional de Atenção Integral à População Privada de Liberdade em relação à promoção de saúde dessa população, né? A maioria dos respondentes trabalham há mais de 2 anos no sistema prisional, sendo que a maior parte desses atua há mais de 6 anos. E isso dá uma medida, né, de que as pessoas elas trabalham há bastante, né, com um certo tempo nesse sistema e permanecem. A maior parte dos respondentes também tem de 32 a 39 anos. Então, a maior concentração também deles na região Sudeste e Sul, mas também o Mato Grosso do Sul e o Maranhão tiveram um grande número de pessoas que responderam, né, à pesquisa. E a maior parte deles atuando em municípios de grande porte, né, assim, um acúmulo grande, né, chega a 40%. Isso se torna considerável, né, entendendo que nos municípios de grande porte também existem as maiores penitenciárias e existem também, talvez, um maior acesso às políticas públicas para a população privada de liberdade, no sentido de um município também garantir no seu território ou dever se comprometer a garantir neste território a atenção específica para essa população, nas áreas de assistência e saúde em especial. Então, esses foram alguns dados que nós conseguimos identificar. Somado a isso, também se destacou nessa pesquisa as condições de trabalho dos profissionais psicólogos, né, que identificamos que há um sucateamento, na verdade, né? Por exemplo, grande parte das pessoas não possui local adequado para a guarda dos materiais psicológicos, e isso pode incluir todo tipo de material, mas inclusive, em especial, a questão de testes e os próprios documentos produzidos pelos profissionais psicólogos. Parte dos profissionais, em torno de mais de 10%, não tem garantia de privacidade dos seus atendimentos realizados, então realizam o seu atendimento em um espaço compartilhado, ou mesmo, então, em que outras pessoas acabam entrando e saindo daquele espaço, né? E 25%, aliás, 27, mais de 27, quase 30%, informam não ter uma sala específica para psicologia, né? Grande parte desses profissionais acabam atuando de uma forma intersetorial e interdisciplinar com colegas de outras áreas, mas, ao menos, o espaço dos atendimentos poderia haver, né, um resguardo, e a pesquisa identificou que essa é uma questão que se destaca, né? Não há espaços garantidos para que os profissionais possam realizar atendimentos individualizados em todos esses estabelecimentos em que atuam, né? Em especial, a gente vai entender aí os estabelecimentos prisionais. E, para falar um pouco dos locais de atuação desses profissionais, então a gente vai ter aí um sem número, assim, de espaços, né? Mas os próprios estabelecimentos prisionais, os estabelecimentos prisionais fechados, semiaberto, há profissionais em varas de execução penal, há profissionais em varas de execução penal de penas alternativas, que aí acolhem pessoas que cumprem, que respondem, né, por um crime, mas que não necessariamente estão encarceradas, elas respondem de forma alternativa à pena de prisão, né? Há pessoas, então, também que trabalham em APACs, que são as Associações de Proteção e Apoio ao Condenado, que grande parte das APACs no país, elas têm parcerias público-privadas e tem uma outra forma de inserção, né, junto à comunidade, que não é integralmente o Estado que resguarda a atenção à população privada de liberdade.
tivemos também, identificamos também que alguns profissionais, eles não são concursados exclusivamente pelo pelo sistema prisional, né? Pelo Estado. Muitos desses profissionais, eles são designados de outras secretarias para atuar no sistema prisional. E entendemos também, né, nessa pesquisa, que grande parte dos profissionais, eles têm um conhecimento, sim, na área de políticas públicas, mas não necessariamente têm formações específicas para atuar nesse âmbito, né? Temos mais uma série de outros dados que acredito que nós fizemos aqui o levantamento e que entendo possíveis que nós trouxéssemos. Mas acredito que uma grande parte dos dados apontados na nossa pesquisa eu fui trazendo aqui, né? E acredito que a gente possa ir conversando ao longo. Parece que esses dados dessa pesquisa apontam para a expansão da discussão sobre o tema, né? Então, me parece que não há nada que se fecha, né? Então, na verdade, há necessidade de se fazer mais discussões, né, a partir desses Sem dados. dúvida. Não é isso? Na verdade, o que essa pesquisa, né, possibilita para nós é realmente um mapeamento, no sentido de que nós tínhamos, como disse antes, um entendimento ainda muito de conversas que temos com profissionais dos diversos estados, mas esse levantamento nos possibilitou efetivamente esse mapeamento para saber onde a psicologia precisa, né, no caso, o Conselho Federal de Psicologia e o Sistema Conselhos de forma ampla, levar as discussões. Ótimo. Né? Também participa hoje do diálogo digital sobre a atuação do psicólogo, da psicóloga na execução penal, a pesquisadora da Universidade Católica de Brasília, Juliana Ferreira da Silva. Ela é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em psicologia e especialista em políticas públicas de justiça criminal e segurança pública pela Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora da história da psicologia, segurança pública e criminologia no Brasil, é membro da Abrapso e da Sociedade da História da Psicologia da APA. Também é membro do GT História Social da Psicologia na ANPEP. Seja muito bem-vinda, Juliana, e você tem aí o seu tempo para começar a falar. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite do CFP, meus colegas, Fernanda e Choso. Obrigada pela parceria. Bom, a Católica de Brasília recebeu esse convite, né, para estar colaborando com a pesquisa. Depois que a coleta já tinha sido realizada, a pesquisa tem uma parte qualitativa. E aí a gente ficou bastante feliz de poder contribuir com o conselho, de estar aqui discutindo o que a pesquisa estava mostrando nessa escuta que fez aos profissionais, né, a partir da sua metodologia. Na parte qualitativa da pesquisa, a gente vê principais eixos divididos em 4 perguntas, né? Uma primeira pergunta era uma oportunidade para que as psicólogas pudessem falar sobre o exame criminológico. Essa é uma pauta que vem atravessando os contextos da psicologia com o judiciário. Essa é uma pauta antiga, mas não é porque ela é antiga que ela está resolvida, né? Ela é uma pauta ainda com bastante tensão, e essa era uma oportunidade, então, de ouvir. Nessa primeira questão, as psicólogas ofereceram alguns posicionamentos sobre a realização do exame criminológico, né, no que o exame atravessava a sua prática. Então, num primeiro conjunto, a gente tem uma atitude favorável ao exame, dizendo sim, consideramos que o exame é relevante no sentido de que ele possa promover informações qualificadas ao judiciário. Num segundo conjunto, a gente tem já uma aprovação que é condicional. Bom, eu aprovo a realização do exame, sim, desde que
não seja o psicólogo ou a psicóloga que está fazendo a assistência. E isso remete também já a uma discussão que foi feita no âmbito do Sistema Conselhos sobre a regulamentação necessária para a atuação das psicólogas no sistema prisional. Então, essa é uma pauta que volta, né? Que retorna, portanto, da necessidade de distinguir as profissionais que fazem o exame criminológico daquelas que estão prestando assistência, né, dentro do sistema. E parte das psicólogas ouvidas estava expressando a sua preocupação com prestarem assistência e, ainda assim, né, ao mesmo tempo, terem que responder e produzir documentos para a decisão judicial. E isso se torna, então, bastante problemático, né? Num terceiro conjunto ainda de falas sobre o exame criminológico, a gente vê uma aprovação também do exame criminológico, mas uma afirmação de que ele não é suficiente para dar conta das interlocuções que a psicologia precisa ter junto ao judiciário. Então, parte dessas profissionais diz, sim, nós consideramos que o exame criminológico é necessário. Por quê? Porque, às vezes, essa é a única vez em que um sujeito aprisionado será ouvido por alguém, né? Então, tinha e nesse conjunto de respostas, a gente vê um discurso de aprovação do exame criminológico, mas não por ele mesmo, mas pela necessidade de que ele pudesse ali oferecer um espaço de escuta dessa pessoa aprisionada e, nessa escuta, poder, né, oferecer alguma informação qualificada também para a justiça. Nesse subconjunto, então, né, de pessoas que estão ali aprovando o exame criminológico condicionalmente, a gente vê a afirmação de que o exame criminológico ele não é suficiente, né, para dar conta de toda a articulação que a psicologia precisa fazer com a justiça. Então, dizendo que ele tem que ser um coadjuvante, né, de outras avaliações que também são necessárias. E num quarto conjunto, a gente tem as psicólogas que expressam uma reprovação total desse exame, dizendo que ele é fruto de uma tradição positivista, uma tradição que pensa a psicologia como alguém que pode prever a conduta do sujeito, e esse grupo de profissionais rejeita que a psicologia esteja a serviço desse tipo de tarefa, né, dessa articulação com a justiça, de que a psicologia deva fazer outras coisas que não se prestar a um exame que tem como tradição consolidada desde o início do século XX no Brasil, uma tradição de prever sobre a possibilidade do sujeito reincidir no crime, né? Então, esse último grupo recusa isso, considera que a psicologia deva estar fazendo outras coisas no campo do sistema prisional, que não é essa informação sobre a previsibilidade de uma conduta futura de reincidência criminal. Né? Então, essa foi a primeira pergunta, né, que falava sobre o exame criminológico. Eu vou dar uma passada aqui rápida, obviamente, a gente vai retomar alguns dados, né, no decorrer do diálogo. Na segunda pergunta, era sobre que desafios e que estratégias as psicólogas têm enfrentado enquanto desafio e que estratégias elas têm lançado mão no decorrer do seu trabalho. Então, os desafios principais, eu diria, são os desafios relacionados à gestão do trabalho, né? A gente vê, como a Fernanda estava falando, né, o Brasil é um país que cada vez encarcera mais, né? Numa série histórica de 10 anos, a gente tem 187% de crescimento da população carcerária no Brasil, que não foi acompanhado pelo crescimento das unidades, quer dizer, tem mais gente nas mesmas unidades, isso está apontando para a gente uma superlotação, né? Então, a gente está falando desse tipo de contexto, quando a gente está pensando essa psicóloga e esse psicólogo que estão trabalhando no sistema. Então, nesse contexto, os desafios relacionados ao trabalho são de equipe insuficiente, de carga excessiva de trabalho, de uma demanda que ultrapassa as possibilidades humanas de trabalho, né, dos profissionais, e de uma incapacidade infraestrutural, melhor dizendo,
né, de psicólogos que estão trabalhando, como a Fernanda já apontou, em contextos em que eles não têm as mínimas condições de trabalho, sejam elas de salas da psicologia, seja para atendimento, seja para intervenções mais coletivas em grupo, de saúde, enfim, seja de mobiliário para registro, seja de equipamento para poder trabalhar, né? A gente tem que, obviamente, pensar esse dado, né, de um desafio de permanecer no trabalho frente a esse contexto geral de encarceramento em massa que a gente está vendo no Brasil. Ainda como desafio, já aparece uma questão de pensar o lugar da psicologia, né? De negociar com os demais operadores do judiciário qual é o lugar da psicologia. Né? As psicólogas estão falando, essa é uma instituição extremamente punitiva, que funciona na lógica da punição, e a psicologia e outros atores também tentando afirmar um outro lugar de trabalho, né? Para além dessa lógica punitivista. Então, esse desafio de estar sempre renegociando com os demais profissionais o que a psicologia está fazendo ali, né, dentro do sistema. No que diz respeito a estratégias, a primeira coisa que eu queria dizer é que as estratégias aparecem menos nas respostas do que os desafios. E isso, acho que é um dado que a gente também tem que pensar, né? Porque eu acho que também essa ausência de estratégias de enfrentamento também mostra a força coercitiva que o sistema tem sobre as profissionais, né? A força coercitiva nas possibilidades de estabelecer soluções para as problemáticas, né? De modo geral, eu fiquei bastante impactada com essas respostas, porque elas falam de uma extrema solidão das profissionais, de uma falta de articulação, e algumas das estratégias mais mencionadas são aquelas do tipo eu me esforço o máximo que posso, né? Que diz assim de um esforço pessoal, mas nas possibilidades, nos limites do sistema, que é esse sistema que a gente conhece já bem, né? Que é um sistema absolutamente precário e um sistema que parece que não foi feito para funcionar, né? Então, a gente vê ali, acho que é um dado também pensar como que as estratégias pouco aparecem. Quando elas aparecem, a maioria delas é isso, esse esforço pessoal, né? Tentar fazer o meu melhor, tentar fazer o meu máximo, nas possibilidades que tenho, o que parece, pelo menos, né, a partir da leitura dessas respostas, como uma ação difícil de sustentar, né? O quanto a gente está exigindo das profissionais quando a gente ouve isso, né? Eu tento fazer o meu melhor com o que eu não posso, com o que eu tenho, sendo que a gente sabe o que tem, né? Então, bom, algumas outras estratégias são de mobilizar demais atores, e aí acho que também tem outras problemáticas que a gente tem que pensar, né? Da gente estar vendo uma dificuldade de perenidade das políticas relacionadas à fiscalização dos estabelecimentos prisionais, dos mecanismos de controle. A gente vê que isso também é um problema, e a gente vê essa profissional ali num lugar muito precarizado e num lugar que parece, né, que os atores externos que estariam ali, que seriam parceiros, né, das possibilidades de mudar esse cenário, também estão ali num contexto difícil. A terceira pergunta foi sobre inovações. E acho que também ela tem que ser pensada em relação a que inovações frente ao contexto, né? Então, às vezes, a gente vê o estabelecimento de novos fluxos de trabalho, de demandas de acolhimento, de estratégias de acolhimento mais coletivas. Isso aparece também como uma estratégia de tentar dar conta dessa carga excessiva de trabalho, e de estratégias de tentar formalizar esses instrumentos de trabalho, como arquivos de registro, como salas, né? Como tentar, com parcerias externas, ter algum tipo de mobiliário. Isso também aparece como estratégia de inovação. E, por fim, né? Não queria tomar muito aqui o tempo, mas só para dar assim, uma passada para as pessoas que estão nos ouvindo, poderem fazer mais perguntas, óbvio, a gente poder aprofundar mais a temática. Mas, por fim, então, a última questão foi sobre a interdisciplinaridade. Quem são essas parcerias, né? De modo geral, o conjunto das respostas mostra que
as profissionais são muito favoráveis à interdisciplinaridade, ou seja, apostam na interdisciplinaridade, pensam que o sistema prisional ele precisa ter um olhar amplo sobre o sujeito, né, não compartimentalizado, e que esse olhar amplo possa estabelecer outras formas de lidar no contexto do sistema. Então, é uma atitude, de maneira geral, bastante favorável. Quando a gente vai ver sobre as possibilidades concretas, aí aparece menos, né? Então, assim, por mais que as pessoas sejam bem favoráveis à interdisciplinaridade, essa articulação interdisciplinar, ela não é muito frequente, né? E quando há uma articulação interdisciplinar, essa articulação, às vezes, ela parece mais multiprofissional do que, de fato, interdisciplinar, né? Bom, os profissionais mais citados em termos das articulações das possibilidades de parceria das psicólogas são a equipe técnica e aí, notadamente, a profissional de assistente social. Então, o serviço social é um parceiro da psicologia no sistema prisional. Isso aparece assim com uma abundância nos dados. Isso aparece em termos regionais. Isso aparece de maneira também mais vasta. Quer dizer, não é um contexto específico. A parceria com o serviço social aparece em várias regiões do Brasil, mostrando que eu acho que isso é a parceria mais sólida da psicologia, né? Os demais profissionais de equipe técnica também aparecem como possíveis articuladores, demais profissionais de equipe de saúde, né, notadamente, e quase não há articulação com os operadores do sistema. Isso aparece muito pouco, né? Tanto os operadores do sistema prisional quanto os operadores do judiciário, eles quase não aparecem como possibilidade de parceria da psicologia, o que aponta alguma coisa que a gente tem que, né, incentivar ou tentar produzir, tentar fomentar para poder potencializar um pouco, né? Depois a gente vai se aprofundar mais, né, nessas temáticas. Ficamos aí abertos a maiores interlocuções, a outras perguntas, mas de maneira geral a parte qualitativa ela versou sobre essas 4 temáticas: exame criminológico, em primeiro lugar, os desafios, as estratégias, as inovações e a interdisciplinaridade. Ótimo, Juliana. Você traz aí umas questões e também com o que Fernanda já apontou, né? E aí me chama a atenção essa questão do sistema ser extremamente coercitivo, né? Inclusive para quem trabalha nele, né? Então isso é uma coisa interessante para a gente pensar e assim fomentar aqui a discussão. A gente também está aqui com a participação de Chouso Abe, que é conselheiro-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, psicólogo especialista em psicologia jurídica. É professor universitário de pós-graduação, atua como psicólogo clínico e também preside as comissões de psicologia jurídica, de discentes em psicologia e de comunicação do CRP9. É membro da Comissão de Relações Acadêmicas Interdisciplinar do Instituto Brasileiro de Direito de Família e trabalhou por 6 anos no Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia, na Central de Avaliação e Perícia. Shows, é um prazer, tá? Você está aqui e pode ficar aí à vontade nas suas considerações iniciais. Muito obrigado. Eu acho que é um momento muito importante para nós do GT, porque aqui a gente está reunindo um período de trabalho muito considerável feito por nós, pela equipe, e aqui eu gostaria de lembrar outros participantes desse GT. Nós temos aqui a nossa colega Nájila, nós temos a Mari, nós temos o Romano, também que ajudou bastante a gente, o Ilo, aqui do CFP, a Márcia Badaró, infelizmente ela não pôde estar aqui, mas a gente quer lembrar ela com muito carinho desse momento, que ela fez muito parte de todo esse processo aqui. Então, para a gente, o Matheus também, na verdade, o Matheus, e para a gente é um prazer muito grande poder apresentar, então, aquilo que a gente veio discutindo ao longo desse tempo. E uma das coisas muito relevantes quando se fala de sistema prisional e a participação da psicologia, entra a parte da avaliação psicológica, que é uma área que tem crescido muito no Brasil, de um modo geral, e tem sido cada vez mais solicitado. Os operadores do direito, há muito tempo, descobriram a avaliação psicológica e eles utilizam muito desse instrumento para subsídio das decisões que eles vão tomar e daquilo que eles vão fazer. E
em muitos momentos, a psicologia, ela além de convidada, ela é convocada a estar presente através da avaliação psicológica. E nós queremos lembrar, né, algo que já é de conhecimento de boa parte das pessoas, mas agora, desde o dia 1º de julho, entrou em vigor a Resolução 06 de 2019, que versa sobre a elaboração de documentos psicológicos, que ela revoga a antiga resolução, a 07 de 2003, e então ela traz de uma maneira muito mais detalhada sobre a produção de documentos, sobre a elaboração desses documentos. E uma coisa que é muito interessante, a resolução nova, então, ela amplia muito mais o trabalho do psicólogo e caracteriza ali a autonomia desse profissional no seu fazer. A resolução antiga falava sobre atestado, falava sobre declaração, falava sobre relatório e laudo, que era visto como a mesma forma, e o parecer psicológico. Essa resolução, ela traz, continua falando sobre declaração, atestado, ela separa relatório e laudo, e agora nós temos o relatório psicológico, relatório multiprofissional, o laudo e o parecer psicológico. Antigamente eram 4 documentos, agora falamos de 6 documentos. E o que é importante é que os psicólogos do sistema prisional entendam de que forma eles podem trabalhar a partir dessa resolução, que amplia um pouco mais do trabalho, e é muito importante ter esse conhecimento técnico. É um conhecimento que é necessário o estudo da resolução, é necessário o conhecimento das questões técnicas que se traz aqui. E uma das coisas importantes que eu acho dentro da 06 de 2019 é a importância que se traz, com muito mais ênfase, sobre o Código de Ética. Estar dentro do sistema prisional, estar dentro da cadeia, vivenciar o dia a dia daquele local, que nós sabemos, né, o quanto é hostil, é pesado, é difícil, tem toda a sua complexidade, onde os direitos humanos são violados a todo instante, e onde muitos outros tipos de crime acontecem no interno daquele local, e manter uma ética profissional psicológica é um desafio a cada dia para quem está para os psicólogos e psicólogos que estão dentro do sistema prisional poder atuar. Agora, eu falo muito com os meus alunos sobre isso. Se eu não conheço o Código de Ética, se eu não conheço as resoluções, eu corro um risco muito grande de faltar com a ética. Então, o estudo das resoluções e Código de Ética é algo que deve ser contínuo, porque isso respalda o nosso trabalho. Estar num lugar onde os direitos humanos já são desrespeitados e o profissional de psicologia não contribuir para que os direitos humanos sejam preservados, acho que é uma temeridade muito grande, e para a categoria psicologia fica muito mais... É um compromisso muito grande que nós temos com essas questões, porque a nossa ciência é respaldada nos direitos humanos. A nossa ciência ela é conhecida e entendida como uma ciência que entra, né, no interno, no psique, no humano, no emocional, para conhecer, para entender. E uma das coisas que eu acho mais especial, mais caras na psicologia, é o fato da gente não precisar, dentro de um sistema prisional, julgar. Porque esse preso ele é julgado antes de chegar na cadeia, ele está sendo julgado em todas as instâncias que ele passou, possíveis e imagináveis. E estar ali como profissional que entra para entender esse ser humano é algo muito especial. E aí eu digo muito que para estar nesse lugar você precisa também fazer muita psicoterapia, porque para não misturar os seus conteúdos com aqueles conteúdos ali existentes, para não querer fazer parte de uma maioria que muitas das vezes não cumpre com os direitos humanos. Então, a psicoterapia para o profissional, acho que ela é extremamente importante. E quando entra, então, na questão da avaliação, da produção de documentos psicológicos dentro desse contexto, eu acho que se faz importante entender que o documento é a materialização de um estudo e de uma avaliação do profissional. Então, o profissional da psicologia, ele vai lá fazer entrevista, ele vai lá conversar, vai lá aplicar algumas técnicas psicológicas para coletar informações. A coleta dessas informações, elas precisam ser analisadas, precisam ser pensadas à luz
da ciência e psicologia, à luz das resoluções, à luz do código de ética. E o momento de colocar isso no papel, eu tenho dito que é o momento que a gente materializa aquilo que é subjetivo, aquilo que é abstrato, aquilo que é emocional. Por que materializa? Porque a partir do momento que eu faço um documento, esse documento para no prontuário do preso. E esse documento vai falar sobre o preso. E é um documento que vai falar de uma parte emocional e psicológica que o juiz não consegue enxergar, que o promotor não enxerga, que o advogado não enxerga, que muita gente não enxerga, porque precisa da ciência e psicologia para entender aquilo. E a avaliação psicológica, um dos cuidados que nós temos sempre tido, e sempre quando conversamos sobre sistema prisional, a gente enfatiza muito isso, é o não estigma do ser humano, é a não cristalização desse ser humano, e porque muitas das vezes, no senso comum, é colocado ele é perigoso, ele é nocivo, então tem que deixar ele na cadeia. A psicologia ela vem exatamente nessa contramão desse pensamento para dizer que o perigoso não é aquela pessoa no sentido único, exclusivo, é só ele que é perigoso. É uma questão muito mais ampla e os documentos psicológicos se trazem essa questão da periculosidade de uma maneira cristalizada, de uma maneira concreta e definitiva, eu acho que é extremamente perigoso para a nossa atuação. E aí, um dos documentos que a Resolução 06 de 2019 traz é a possibilidade de se fazer relatório psicológico e o relatório multiprofissional. Como foi falado aqui, a psicologia trabalha com muitas outras profissões dentro do sistema prisional. Então, o relatório, existe a diferença do relatório e do laudo agora. Até pouco tempo atrás, a Justiça pedia o laudo, pediu uma avaliação psicológica, já entendendo que era um laudo. Em alguns, o Brasil, nesse sentido dos profissionais, cada estado nós temos percebido que tem tido a sua autonomia e visões diferenciadas dessa questão. Então, tem gente que vai trabalhar não com um laudo, né? Lá mesmo, a Fernanda estava falando, lá na região dela, não se trabalha com laudo, não é produção de laudo no sistema prisional, né? É produção de relatórios, né? De acompanhamentos. Na verdade, nós Fala aqui. Eles respondem a quesitos, né? Vocês respondem a quesitos, isso. Então, não é nesse sentido da avaliação psicológica. Uma coisa que é importante entender que a psicologia ela foi chamada para estar dentro do sistema prisional, mas quem define como a psicologia trabalha, de que forma ela atua, de que forma ela serve esse sistema, quem define isso é a psicologia. Não podemos pensar que é o direito ou que é a medicina que vai falar para a gente como que a gente vai trabalhar dentro desse local. E a gente tem conversado muito sobre a identidade profissional. Identidade profissional primeiro, eu tenho que entender quem eu sou enquanto profissional, o que eu posso, o que eu não posso, segundo as resoluções e as normas que nós temos, como a minha ciência ela se posiciona, baseado em que nós estamos, para poder dizer, é assim que eu posso trabalhar aqui dentro desse sistema. Se a gente pega o histórico da psicologia jurídica, a psicologia jurídica lá no século XVIII, ela começou através do pessoal do direito chamando psicólogos clínicos para ouvir aquelas pessoas ditas criminosas, para saber se aquelas pessoas ditas criminosas elas estão falando a verdade ou falando mentira. Então, era isso que lá no século XVIII acontecia. Só que aí, depois disso, né, a psicologia jurídica ela veio se formando, ela veio se formatando nesse meio, e a avaliação psicológica veio se concretizando de uma maneira muito constante. Uma das questões que tem chamado muito a nossa atenção é quando o psicólogo, né, ele resolve aplicar um teste, fazer uma avaliação psicológica, a maneira que ele utiliza esses testes. A Resolução 6 de 2009 fala muito bem, e nítido isso, de que o ser humano não é um indivíduo cristalizado. E um teste psicológico não pode cristalizar um indivíduo, seja ele um teste, seja ele um inventário, seja ele uma entrevista, qual for, porque a maneira que apresentamos os dados coletados, ela vai subsidiar decisões futuras daquela pessoa.
Então, precisa-se de muito estudo. Eu estava conversando com o pessoal de outro GT, falando sobre quando se faz uma avaliação psicológica, se a agressividade ela é benéfica ou é maléfica, né? A psicologia não vai trabalhar exatamente com esses termos. Agora, nós entendemos que todo ser humano precisa de um tanto de agressividade para viver. Se o ser humano não tem zero de agressividade, uma problemática muito grande tem ali. E também, se for o oposto disso, existe uma outra problemática. Agora, a agressividade em si, por exemplo, para profissionais como agente penitenciário. O agente penitenciário ele precisa ter um tanto de agressividade para conseguir viver e trabalhar dentro daquele lugar. Um bombeiro, uma polícia, um médico que seja, todo mundo precisa de um tanto de agressividade. Então, se o profissional de psicologia avalia e diz, o fulano de tal ele é nocivo porque ele é agressivo, isso é uma cristalização e é um prejuízo, porque é muito mais amplo do que simplesmente constatar um nível de agressividade que muitas das vezes é colocado em documentos. E aí, dentro dessa problemática toda, a gente quer ressaltar que é importante, então, que os psicólogos entendam sobre documentos psicológicos, sobre avaliação psicológica, entendam o que é o contexto da segurança pública, o contexto de um sistema prisional, porque tudo isso é necessário para se fazer uma avaliação psicológica dentro desse contexto. Eu digo que é muito interessante, é muito especial quando nós, ali dentro do sistema prisional, ouvimos o preso, porque aí nós começamos a entender como é que ele chegou naquele lugar. Ninguém chega naquele lugar sem um histórico. Todo mundo chega naquele lugar com um histórico extremamente complexo. E é a psicologia que tem a condição muito especial de ouvir, de entender e se aprofundar dentro dessa matéria, dentro dessas questões. Então, o que nós queremos trabalhar e o que nós queremos orientar busque orientação no seu CR, busque orientação no CFP sobre a Resolução 06 de 2019. Tem a Resolução 01 de 2009, também extremamente importante nesse processo todo, e também a 09 de 2018, que é outra resolução que fala muito sobre a avaliação psicológica dentro dessas questões. E então, eu quero já passar a palavra adiante para a gente dar continuidade então, ao nosso debate. Obrigado, Chouso. Você que está aí nos assistindo, né, você pode participar desse diálogo digital em tempo real, enviando perguntas pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, Twitter, tá, com a hashtag diálogoscfp, ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Tá? Nós estamos aqui aguardando a participação de todas e todos. Antes de iniciar a discussão com as perguntas, é importante dizer que quem deveria estar aqui, né, fazendo essa mediação seria a conselheira Márcia Badaró. Infelizmente, por questões familiares, ela não pôde estar aqui e eu estou aqui assumindo o lugar dela. E aí, mandar um forte abraço para a Márcia e dizer aqui que eu estou com essa missão difícil, né, mas uma missão muito prazerosa. Passando aqui imediatamente para as questões, a Jamile, o Marcos Leitão e Edinho Carvalho, através do Instagram, mandou aqui umas questões, enviou aqui para a gente umas questões que o Chouso vai tentar responder dentro dos 3 minutos para responder cada questão. Qual a importância da psicologia para a execução penal e como o psicólogo é inserido nos presídios, tendo como base a lei de execuções penais? Como se posicionar eticamente enquanto psicólogo quando o Poder Judiciário se faz punitivista? Esse é um dos grandes desafios da psicologia dentro do sistema prisional. Agora, pensando o seguinte, voltando para aquela questão da identidade profissional. Bom, execução penal, a própria palavra já é muito forte, né? Executar, né, uma pena legalizada, uma pena onde tem um amparo legal, né, de todas essas questões. Como participar dessa execução penal sendo psicólogo dentro desse lugar? Primeira coisa, né, nós estamos dentro desse lugar não para julgar. Isso tem que ficar muito claro no coração, no entendimento do psicólogo que está lá trabalhando. Ele está ali para ouvir esse preso, para ajudar a elaborar, a entender as questões desse preso e para poder, então, contribuir no sistema, junto com o judiciário, né, e os operadores do direito, no entendimento de quem é esse preso. A psicologia também ela tem uma responsabilidade de construção de políticas públicas dentro desse ambiente. Somos nós da psicologia que temos que sugerir políticas públicas que tragam
traga um referencial ou uma valorização dos direitos humanos muito mais forte. Porque essa é a nossa responsabilidade. Nós, serviço social, a medicina, a pedagogia, que muitas vezes estão dentro desse lugar, nós temos essa responsabilidade. Então, cabe a nós esse papel de entender e contribuir nesse sentido. A forma de inserção da psicologia no presídio, hoje se dá muito por concurso público, né, de alguns estados que tem. Também tem os cargos comissionados, que muitas pessoas, né, assumem cargos comissionados e vão para aquele lugar. Tem contratos temporários e às vezes, mudança de secretaria, onde as pessoas vão trabalhar lá dentro. Essa é a maneira que a psicologia tem entrado dentro desses lugares. Mas nós ressaltamos já a problemática de que existe um número muito pequeno de psicólogos e psicólogas dentro desse ambiente, né? Agora, posicionar eticamente, né, dentro de uma construção punitivista, eu acho que aí está o barato da psicologia, porque a gente nada contra a maré muitas das vezes, então é defender exatamente o humano que existe lá dentro. A gente não está lá para defender o pedófilo, o assassino, o traficante, a gente está lá para defender o ser humano, independente do que ele tenha feito ou deixado de fazer. Então, defender no sentido de contribuir para a melhora. A psicologia trabalha com promoção de saúde. Então, como é que eu posso promover saúde dentro desse ambiente? É um desafio, como foi falado pela nossa colega Juliana aqui, que muitas das vezes nós não temos um apoio muito forte, nem do judiciário, mesmo ali do sistema prisional, para executar o trabalho da psicologia. Às vezes nós temos até problemas. Eu já tive problemas com colegas de trabalho que não queriam deixar a gente fazer o nosso trabalho, porque achavam que presos não mereciam um atendimento psicológico. Mas aí essa questão de sensibilização, de conhecer o nosso código de ética para saber a maneira que nós devemos trabalhar e podemos contribuir dentro desse sistema. Obrigado, Choso. Temos aqui mais outras perguntas. Ari, através do Instagram, e Luciane, através do YouTube. Pergunta endereçada aqui para Fernanda. Como psicólogo pode trabalhar dentro da Fundação Casa sem causar discussão sobre CLT ou qualquer vínculo de emprego? Aí bem uma questão bem específica, né? Vocês conseguiram fazer o levantamento de quantos psicólogos trabalham no sistema prisional das unidades da federação? Qual o tipo de vínculo funcional dos profissionais? Fernanda. Em relação à primeira pergunta, acho que na verdade, a primeira pergunta propõe que a gente desmantele ela um pouco, né? Porque a Fundação Casa, na verdade, ela é um recorte específico, né, no estado de São Paulo, em relação ao cumprimento de medidas socioeducativas em meio fechado para adolescentes. Esse levantamento ele foi direcionado especificamente para compreender a atuação dos profissionais psicólogos vinculados ao sistema prisional, né? Mas nós tivemos profissionais que estão vinculados, então, ao Sistema Nacional Socioeducativo que responderam. E isso nos trouxe, ainda que não sejam dados expressivos, foram poucos, né? Tivemos pouquíssimos profissionais que responderam do sistema socioeducativo, mas isso nos deu a dimensão de que há uma confusão entre ambos os sistemas. Então, num primeiro momento, é preciso compreender o que é o Sistema Nacional Socioeducativo, né? Ele foi consolidado posteriormente à estruturação, à consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O SINASE se propôs, então, a direcionar, a ser uma política que direcionasse o cumprimento de medidas socioeducativas para adolescentes que tiveram conflito com a lei, entendendo que todo ECA ele se volta à doutrina de proteção integral, que ela é resguardada amplamente, né, na declaração, mas especificamente assim na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O Brasil é um país signatário de pactos internacionais em relação à proteção da infância e da adolescência.
E, por conta disso, o Estatuto se consolida totalmente, amplamente resguardando a dignidade da infância e da adolescência e considerando esse período específico do desenvolvimento humano. Então, o Sistema Nacional Socioeducativo, ele também, como uma legislação então posterior ao ECA, ele está vinculado a este recorte, né, que é o resguardo específico das crianças e dos adolescentes. O sistema prisional, por sua vez, ele é voltado para pessoas maiores de 18 anos que cometeram um crime, já tendo um discernimento, né, e podendo ser consideradas imputáveis, né, ou seja, tendo condições de responder pelo crime que cometeram. Claro, aí estou desconsiderando um recorte do sistema prisional, que é a população inimputável, que são pessoas que, ou semi-imputáveis, que são pessoas que não teriam condições de responder totalmente pelo crime no momento em que cometeram. Mas, afinal, aqui estamos falando de pessoas maiores de 18 anos. Então, é importante fazer essa diferenciação. Em relação à questão do vínculo empregatício, grande parte dos estados, né, e aí isso não está relacionado à nossa pesquisa, mas é possível dizer que grande parte dos estados tem um vínculo empregatício de CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas para os profissionais que estão especificamente, né, nos espaços de acompanhamento de adolescentes em meio fechado. Mas, em relação ao sistema prisional, e o Souza já trouxe aqui antes na pergunta que ele respondeu, muito bem, aliás, que nós temos parte dos profissionais brasileiros, sim, concursados e dentro de um regime estatutário, estando vinculados, então, ao sistema prisional, mas uma parte também que cumpre contratos, que muitas vezes são contratos então emergenciais, que a qualquer momento esses contratos podem findar, e isso quem estabelece, inclusive, é o poder público, né, dos estados, e pessoas que podem estar então trabalhando no sistema prisional como cargos, como CCs, né, como cargos né, específicos assim designados para trabalhar nesses espaços. Nós não identificamos aqui na nossa pesquisa dados específicos em relação a profissionais que tenham a iniciativa privada amparando os profissionais, né, psicólogos que trabalham vinculados ao sistema prisional. Mas esse é um recorte que eventualmente poderia ter surgido também. E a última questão, nós não temos... agora eu teria realmente que olhar novamente quantos profissionais nós temos vinculados às unidades federais. Já vou dar uma olhada em relação a isso na nossa pesquisa, para depois voltar para essa questão. Ok, Fernanda. Você que está aí nos assistindo, né, pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais, né, pelo YouTube, Facebook, Twitter, né, com a hashtag diálogoscfp ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br, hashtag diálogoscfp ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Uma pergunta aqui direcionada para a Juliana, que foi feita pela Gislaine Nunes através do e-mail. O que se recomenda, Juliana, fazer a respeito da sensação de estar enxugando gelo quando o sistema penal se confronta com aquele sistema de poder paralelo que sabemos existir nas carceragens? Então, Gislaine, obrigada por sua pergunta. Acho que ela traz alguns elementos para a gente refletir e pensar criticamente. Não sei se consigo, Paulo, estabelecer uma recomendação. Acho que aí talvez eu não consiga, mas vamos pensar sobre essa questão e tudo que ela aponta, que você muito bem trouxe, Gislaine. Em primeiro lugar, eu queria falar dessa sensação de enxugar gelo, né? Eu acho que essa sensação que a Gislaine traz e que aparece na pesquisa também é uma sensação de eu já vi esse filme.
e ela aponta para um funcionamento bem específico do sistema de justiça criminal no Brasil, porque é um sistema que tem um caráter seletivo. O que é a seletividade do sistema de justiça criminal? É ele estar direcionado para algumas questões e algumas pessoas e não outras. Então, a gente ouve muito dizer assim, o Brasil não prende ninguém, ninguém vai preso, né? Essa é uma fala comum de se escutar no Brasil. Isso é uma inverdade. O Brasil cada vez prende mais. O Brasil cada vez encarcera mais. Mas o Brasil não encarcera todo mundo igualmente, né? Ele é seletivo, no sentido de que ele encarcera alguns sujeitos e não outros, por alguns crimes e não outros. Então, o sistema justiça criminal brasileiro, ele é direcionado, ele é seletivo para jovens, negros, pobres de periferia, que cometeram crimes contra o patrimônio. E essa não é, em termos da segurança pública, a principal pauta que vitima a sociedade brasileira. Olha que contradição, né? A gente tem um sistema que cada vez encarcera mais e encarcera mais crimes relacionados ao patrimônio. Mas a população brasileira é vitimada cotidianamente, ao longo desses últimos 20 anos, pela problemática dos homicídios, né? A ONU considera que países com 20 homicídios a cada 100 mil habitantes têm altas taxas de homicídio. A média Brasil é 25. Então, eu estou falando de média, considerando que tem estados que têm ainda uma taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes maior do que 25. Então, quem são essas vítimas de homicídio? Também jovens, negros, pobres, de periferia. Né? Então, a gente tem essa sensação que a gente, que pelo menos a pergunta da Gilane me remete, que é essa sensação de uma máquina que está sempre produzindo, né? Essa mesma história, que está sempre colocando esses mesmos sujeitos ali dentro, né? E isso aparece na nossa pesquisa nessa sensação que os psicólogos demonstraram de estar ali vendo um cotidiano que se repete, que está sempre vitimando, né, os mesmos sujeitos. Então, acho que essa pergunta sobre a sensação de enxugar gelo, ela deve ser direcionada não só para a psicologia, né, mas para pensar como que a psicologia pode estar dentro de um sistema como esse, problematizando o seu próprio funcionamento. Porque uma coisa que o sistema de justiça criminal sempre pede é de que a psicologia ela fale sobre o sujeito, né? De que ela fale sobre aqueles ou que estão sendo suspeitos, né? Aí numa fase mais inicial do sistema, que é a fase de inquérito, ou que a psicologia fale sobre quem está sendo julgado, ou que a psicologia fale sobre quem está em alguma execução penal. Mas a psicologia também pode contribuir muito para pensar a própria lógica do sistema de justiça criminal, né? A quem ele está direcionado. Olha que contradição você vê essa máquina, né? Que a gente vê assim, eu estou aqui enxugando gelo, porque eu já vi esse filme 500 vezes. Esse filme vai estar sempre passando aqui dentro esses mesmos sujeitos, essas mesmas pessoas com essas mesmas problemáticas, né? Então, acho que isso é uma coisa que a Gislane aponta. A segunda é você pensar a guerra às drogas, né? Que também está aparecendo aí, eu acredito, que ela falando sobre o poder paralelo nas carceragens, né? Isso aparece na nossa pesquisa, né? Quando as psicólogas falam de um contexto de vulnerabilidade. O que é estar dentro do sistema prisional? É estar dentro de um sistema que tem um atravessamento de uma problemática relacionada à guerra às drogas no Brasil. Né? Então, algumas psicólogas falaram de uma posição de tensão ou de um temor, né? Um medo de estar trabalhando ali e de ter pressões e de ser forçado, né, a produzir algum documento ou beneficiar algum sujeito que passa pelos seus serviços. Aí um pouco mais relacionado à atividade pericial, né? E do quanto que esse contexto de trabalhar no sistema tem sido um contexto de insegurança. Isso é uma coisa que vem forte na pesquisa, mostrando que essas psicólogas, que, embora a gente tenha falado inicialmente desse contexto de trabalho precário em termos de infraestrutura, ele também tem uma precariedade no que se refere à segurança pessoal. Né? Então, acho que a pergunta da Gislane eu gostaria de contribuir assim, né? Suscitando que isso fizesse a gente pensar na lógica
né, de funcionamento do sistema discriminal e não só, né, naqueles sujeitos que estão passando por ali, porque essa é uma sensação que é muito evidente quando você está vendo aquelas trajetórias, essa repetição, esse gelo que nunca se enxuga, né? Ok, aí você traz uma questão aí muito importante, que é a questão que a gente pode pensar no que diz respeito às drogas, né? Então, isso é uma discussão que expande bastante para que a gente possa... E aí eu acho que é muito importante, né, a questão da pesquisa, justamente porque a pesquisa ela não se fecha, né? A pesquisa ela proporciona justamente essa possibilidade, né, de expandir, de fazer uma discussão mais ampla sobre o que ela revela, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante. Voltando aqui para as perguntas e novamente apontando que você que está nos assistindo pode participar através do YouTube, Facebook, Twitter, pode enviar as perguntas com a hashtag DiálogosCFP ou pelo e-mail comunica@cfp.org.br. Novamente para Fernanda, quem nos pergunta aqui é Karine Giordan, através do Instagram. Quais especializações necessárias e se existem, né, essas especializações necessárias para atuar na execução penal, Fernanda? Respondendo à pergunta anterior, nós tivemos um montante de entre 4% e 5% de respondentes que atuam nas unidades federais, né? Então, esses profissionais, muitos deles bastante vinculados à produção de avaliação psicológica e de exame criminológico, mas também inseridos de alguma forma na execução penal em relação à atenção integral à população privada de liberdade. Em relação à questão que a Karine traz, na verdade, não existe uma exigência legal em relação a especializações dos profissionais psicólogos, né, no sistema prisional. Porém, o que a nossa pesquisa indicou é que grande parte desses profissionais, embora a maioria, né, dos profissionais tenha apenas a graduação, dos profissionais respondentes da pesquisa, né, tenha apenas a graduação, o que a pesquisa indicou é que são pessoas que se propõem a estudar temáticas que se atravessam a temática do sistema prisional como um todo e temáticas que estão atravessadas, né? Então, o que se identifica é que, por mais que o profissional ele não tenha uma especialização, né, ele busca recursos para poder entender que espaço de trabalho é esse. E não poderia ser de outra forma mesmo, né? Uma vez que existe uma diversidade da população que está reclusa e as demandas que são acolhidas, elas também têm uma diversidade. Então, isso faz com que os profissionais tenham que buscar informações para construir uma forma adequada de atuar com essas populações que muitas vezes são específicas, né? O recorte assim de profissionais que trabalham em penitenciárias, por exemplo, né, em estabelecimentos prisionais, com recorte de homens e mulheres, mas também com galerias ou celas para populações LGBTQI+, ou então que atuam com que tem que resguardar o recorte racial, né? Entendendo, inclusive, que esse não é um dado da nossa pesquisa, esse é um dado do Levantamento Nacional do Departamento Penitenciário Nacional. Grande parte da população encarcerada hoje no país é a população negra, né? Nós temos uma maioria de mais de 60% de pessoas encarceradas no país que são negras, enquanto que o recorte da população que se autodeclara negra, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro Geral de Estatísticas, né, o IBGE, é de 52%, 51% ou 52%. E isso faz né, com que os profissionais, então, possam se dedicar de uma forma mais efetiva à atenção integral à população privada de liberdade. Um outro recorte importante que a nossa pesquisa traz
é a atuação dos profissionais vinculados às políticas públicas, né, que são, em especial, de saúde e assistência, então, ao SUS e ao SUAS, e isso faz com que os profissionais busquem conhecimentos específicos em relação a essas temáticas também. Já estamos aqui com o nosso tempo bastante adiantado, né? E aí temos aqui uma última pergunta, uma última questão, que aí eu queria que cada um pudesse responder, tá? Os 3 participantes aqui pudessem falar sobre isso. Thaís Lacevicius, né, a partir do Instagram, ela traz aqui um questionamento sobre medidas de segurança e atuação do psicólogo com os exames de verificação de sensação de periculosidade, né? Como é que vocês visualizam isso? Qual a opinião de vocês? Qual a ideia que vocês apontam sobre essa questão da Thaís, que nos pergunta a partir do Instagram? Chouso. Então, nós temos aqui um entrave, porque a justiça e o direito, eles querem, e é claro que assim, a gente quer trabalhar com certezas. Só que a psicologia não trabalha com essas certezas, né, que muitas das vezes o direito pede, né, ou solicita de alguma forma. Os tipos de avaliações que... e aí eu entro novamente com aquela questão da identidade, de que mesmo que a justiça peça para a gente construir um parâmetro, fazer uma avaliação para cessação de periculosidade, né, eu acho que a psicologia tem que chegar e mostrar o que a gente pode fazer diante desse pedido. É um pedido justo? É um pedido justo para quem está fazendo. Agora, não tem como a gente trazer garantias dentro de um sistema onde os direitos humanos são desrespeitados a todo momento, onde a sociedade, a comunidade constrói vários tipos de problemáticas existentes na constituição do indivíduo, e esperar que a psicologia vá dar conta de colocar no papel sobre cessação de periculosidade. Então, é a partir daí que a gente pode pensar e ajudar a entender como vem sido construído, como está sido desenvolvido na nossa sociedade a construção dessa periculosidade. Aí a psicologia tem muito para falar, né? A psicologia social, comunitária, tem muito para falar sobre como a periculosidade está sendo construída e desenvolvida na nossa sociedade e como isso afeta os vários tipos de indivíduos dentro desse contexto. E novamente, assim, pensando nisso, então, a LEP, né, a Lei de Execuções Penais, ela traz essa questão. De verdade, assim, eu não conheço algum sistema prisional que trabalhe especificamente com esse tipo de avaliação, mesmo porque o interesse do sistema é outro, né? Mas dentro disso eu digo que a psicologia tem uma forma diferente de ver e de enxergar e de lidar com esse tipo de situação. O que chama a atenção, né, a partir dessa pergunta, Chouso e demais, Fernanda e Juliana, me vem aqui a questão, né, da pessoa que tem um transtorno, né, e comete um crime. Né? E aí, como, né, e aí vai ser aplicada uma medida de segurança, né, e como, né, fazer esse exame, como é que é essa questão, né, desse exame de verificação de cessação de periculosidade, porque me dá a sensação, né, de que esse sujeito que tem um transtorno mental e que comete um crime, parece que ele é condenado 2 vezes. Sim, e aí tem uma questão, trabalhando no presídio eu já vi isso acontecer algumas vezes, a pessoa quando entra no sistema prisional, às vezes ele não teve surto, mas ele já tem algum tipo de transtorno que não foi detectado, porque nunca ninguém parou para olhar para aquele indivíduo, ele nunca foi feito uma avaliação dele, nunca teve um acompanhamento psiquiátrico, e dentro do sistema prisional, o mínimo de estrutura que ele tinha, ele perde lá dentro, e aí ele surta lá dentro. Tem preso que surta mesmo, e aí desenvolve vários tipos de patologia, só que uma vez que ele já foi condenado a ficar dentro daquele lugar, para tirar ele, porque agora foi diagnosticado que ele surtou, que ele é esquizofrênico, que ele é bipolar. Depois que já está lá dentro, que muitas das vezes isso aparece, ele vai continuar lá dentro. E aí a convivência, imagina conviver, né, com alguém, um esquizofrênico, um bipolar, que não está medicado e está encarcerado, como é que não é a convivência dele com os colegas? E aí com os agentes penitenciários, com todo o resto. Então, realmente, existe uma punição dupla para essas pessoas, porque elas não são assistidas antes, elas não são vistas antes, e muito menos depois que a condenação já foi efetivada. Fernanda.
Bom, essa é uma questão assim que toma, né, de uma forma muito intensa, eu diria, a psicologia, porque a gente pode dizer que os manicômios judiciários, né, os institutos psiquiátricos forenses, são os espaços onde a reforma psiquiátrica antimanicomial ainda não chegou. A gente pode dizer que, sim, no Brasil houve e entende-se que, de certa forma, ainda há reminiscências de um movimento que busca fazer com que não hajam mais institutos psiquiátricos forenses, né, em manicômios judiciários e espaços de encarceramento de pessoas que cumprem medida de segurança. Temos algumas iniciativas, né, alguns estados que resguardam, que não têm, por exemplo, né, os IPFs, e que a não existência desses IPFs faz com que a população que está em conflito com a lei, mas que possui, né, uma doença mental, possui um quadro de transtorno mental, tenha que ser acolhida pelas redes de atenção psicossocial. Nós temos uma legislação, né, temos as portarias 94 e 95 de 2014, que são portarias que propõem a constituição de equipe multiprofissional para atenção, para cuidados da população em conflito com a lei, com transtorno mental em conflito com a lei. E essas equipes, elas seriam equipes a serem constituídas via Sistema Único de Saúde, tais como as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial, né? No Rio Grande do Sul, né, que esse é um dos dados que eu tenho, assim, nós não conseguimos instituir essas equipes. Houve reuniões para que a gente conseguisse consolidar, mas não conseguimos constituir essas equipes. Há estados que conseguiram, de certa forma, resguardar a execução dessas, né, a efetivação dessas portarias, entre eles Minas Gerais. Tive notícias de alguns estados do Nordeste também. Mas hoje o que a gente tem visto bastante é que os IPFs não necessariamente eles acolhem maciçamente as pessoas em medida de segurança, né? O que a gente vê, na verdade, é um acolhimento no sistema prisional comum, ou seja, nos estabelecimentos prisionais que acolhem, então, populações, a população imputável, então, que teria condições de responder pelo seu crime no momento que cometeu, que acolhe as pessoas com transtorno mental nesse espaço. E isso faz com que as pessoas tenham um processo de adoecimento muito maior, não que elas estariam resguardadas necessariamente no manicômio judiciário, mas a ausência de políticas efetivas para a atenção dessas populações nos municípios, no seu território, é o grande problema, né? Hoje, então, o que a gente poderia, né, teríamos que, como psicologia, tensionar efetivamente seguir o fortalecimento do SUS, né? Nós temos um momento bastante delicado no sentido de enxugamento, né, de consolidação de estado mínimo, e isso impossibilita que a gente efetivamente acolha melhor a população que comete o crime, né? E a gente sabe que uma sociedade, mais do que exclusivamente só um Estado, né, que possa acolher as pessoas que, então, são responsáveis por vitimizar outras, é uma sociedade que seria saudável, né? Nós não estamos nesse momento, nós estamos num momento de, além de desmantelamento de políticas, estamos num momento de crescimento do processo de encarceramento, né? Mas entende-se que o papel da psicologia seja seguir lutando, né, seguir constituindo políticas para o desencarceramento, né, e que realmente resguardem
todas as formas de ser e de viver das pessoas, para que elas não precisem recorrer ao crime como um método, um meio de vida e de sobrevivência. Ótimo. Juliana. Então, eu penso que possa contribuir com essa discussão sobre a medida de segurança, pensando alguns elementos que a formam, né, enquanto um instrumento de controle social que articula a psicologia ao direito ou às práticas judiciárias, né? A grande questão que eu penso que se deva discutir em se falar das medidas de segurança é da associação entre crime e loucura, né? Que a medida de segurança tem isso de interno a si mesma, né? Ela é uma medida que pressupõe a associação entre crime e loucura. E é isso que eu acho que a psicologia tem, né, ao longo desses 30 anos, tentado reposicionar, desde a reforma, né, a concepção de uma loucura caracterizada como perigo. Né? Essa é uma pauta que a Thaís pergunta qual é a posição do CFP. Acho que, historicamente, a gente vê uma psicologia brasileira tentando repautar isso. Né? E essa associação entre estados mentais específicos ou particulares de uma determinada categoria de população ao crime, isso é velho na psicologia. Isso faz parte da sua trajetória. Isso está junto também da questão do exame criminológico, né? Tanto a medida de segurança faz essa associação, como o exame criminológico também, que é isso que a gente precisa rediscutir. Na pesquisa, por mais que tenha psicólogos que são favoráveis ao exame e desfavoráveis, nenhum desses grupos se nega a discutir, a relacionar-se com o judiciário. O que se discute é o conteúdo, o que se discute é o que se fala sobre esse sujeito. Porque todo o sistema de justiça pede à psicologia que ela reifique no próprio sujeito as causas do crime que ele cometeu, ou seja, que ela mostre como que ele, desde sempre, se parece com o crime que ele fez. Então, acho que essa questão da medida de segurança, ela possa ser reposicionada se a gente pensar isso, assim, o que monta esses dispositivos, como medida de segurança, exame criminológico, o que monta isso? É uma associação de que a psicologia possa falar sobre esses perigosos. E esses perigosos, se a psicologia pode dizer algo sobre isso, é que o perigo está muito mais num contexto de vulnerabilidade que está ali propiciando práticas delituosas do que sobre o próprio sujeito, né? A psicologia precisa se reposicionar, e eu acho que tem lutado por isso, né? Por reposicionar para falar sobre o perigo, né? O que constitui o perigo não são os doentes mentais ou não são os loucos, como eles já foram chamados, né? Nessas duas categorias, ou não são outras categorias que já não são mais enunciadas como perigosas, mas que continuam a ser tratadas como perigosas, né? Que você tem um racismo institucional passando aí por todo esse sistema, né? Já foi mais declarado que o sistema de justiça criminal achava que os negros eram os perigosos. Agora declara menos, mas continua funcionando como se. Né? Então, a gente pensar isso, o que a psicologia tem a dizer? Bom, o perigo deve morar em outro lugar. Porque, se você pensar as estatísticas de reincidência criminal no Brasil, 85% da reincidência criminal no Brasil está em sujeitos que têm até o fundamental incompleto. Né? Então, 85% da reincidência criminal no Brasil responde a uma baixíssima escolarização. Né? Então, assim, o que eu estava dizendo, a psicologia ela não se refuta a tecer esses diálogos com o judiciário, mas gostaria de pautá-los de outras formas, que não reificando no sujeito, mas apontando toda essa dinâmica, ou todos esses contextos que estão aí vulnerabilizando determinados sujeitos mais do que outros a serem esses alvos preferenciais do sistema. Ótimo. Estamos chegando aqui ao fim, né, do nosso diálogo digital, e eu queria agora, em 30 segundos, né, que cada um pudesse fazer aí suas considerações finais, Chouso, Fernando e Juliana.
Quero agradecer, então, por esse momento, esse debate, dizer que esse grupo de trabalho, esse GT, nós ainda estamos em movimento, queremos construir mais conhecimento com a contribuição da profissão e dos colegas dentro dessa área. E dizer que eu acho que uma das melhores coisas que a psicologia tem é construir espaços de diálogo e espaços para que a pessoa possa ser aquilo exatamente que ela é. Então, quando a gente escuta um preso lá dentro do sistema prisional, e ali ele pode ser com a gente aquilo que de fato ele é e ele não precisa representar. Quantas vezes eu não atendi preso e ele chorava copiosamente dizendo, né, sobre a história de vida dele e que era a primeira vez que ele podia ser ouvido sem ser julgado. Então acho que essa é uma das grandes belezas da psicologia. A gente constrói esse momento de reflexão e era um momento que a gente podia falar e pensar, e a partir de agora, o que você quer fazer da vida? Né? Era uma decisão dele, as construções dele. Então, dentro disso, é dizer que a psicologia está aí para trabalhar dentro da construção de saúde, promoção de saúde, e fazendo isso de uma maneira realmente ética e científica dentro da nossa categoria. Fernanda. Agradeço muito pela possibilidade de ter participado aqui hoje, podendo trazer esses dados. Gostaria de dizer, reforçando também o que o Chouso traz, que o nosso trabalho, na verdade, ele se consolidou em uma parte, mas ele segue, né? Esse grupo de trabalho ele se propõe a pensar os temas da atuação da psicologia no sistema prisional em diversas searas e, inclusive, nós temos as próximas tarefas para cumprir. Então, o nosso GT segue e gostaríamos, assim, né, de manter uma comunicação aberta com os profissionais que atuam nessa área no Brasil todo, que possam, né, se colocar abertos também para poder contribuir com as nossas próximas construções, porque a nossa produção, não há como a gente fazer algo em relação a isso sem poder ter uma comunicação direta e aberta com a categoria, né, e com as necessidades dos profissionais que trabalham nessa área. Então, é isso. Muito obrigada. Valeu. Juliana. Gostaria também de agradecer, de me colocar à disposição para outras interlocuções também, desejar bons trabalhos ao GT, boas continuidades. Acho que a gente tem elementos importantes para fortalecer essa discussão, né, para reunir a categoria em torno de um debate que é tensionado, que não é unificado, obviamente, a gente sabe disso, mas que, né, esse debate possa servir para pensar, repensar algumas questões. Acho que gostaria de parabenizar também ao GT e ao CFP por estar colocando esse tema em pauta. Acho que ele é necessário, nossa audiência está aqui demonstrando, as perguntas estão demonstrando também esse interesse, né, em rediscutir. E, em nome da Universidade Católica de Brasília, agradecer o convite por estar Ótimo. aqui. Mais uma vez, agradecer a Chouso, Fernanda e Juliana, informar que quem deveria estar aqui era a conselheira Márcia Badaró, mas que, por questões familiares, não pôde estar presente. Agradecer a todos e todas que nos acompanharam nas nossas redes sociais, que nos encaminharam perguntas tanto pelas redes como pelo e-mail, e deixar aqui o nosso muito obrigado pela participação de todas e todos.